gente costuma dizer que uma oficina precisa fazer manutenção. Imagine que fosse possível que a sua oficina se preocupasse apenas em fazer todas as manutenções e que todas as outras atividades fossem automatizadas. Que fosse possível ter uma integração completa, absoluta, entre os setores e informações, inclusive que fosse possível automatizar o cumprimento com as exigências da ANAC. Eu vou repetir. Imagine que fosse possível fazer com que todas as outras tarefas que tomam o tempo da sua equipe e da sua oficina fossem feitas de forma automática e que você precisasse apenas se preocupar em fazer manutenção. Se você é proprietário de uma oficina de manutenções, se você trabalha para uma oficina de manutenções, ou se você simplesmente conhece a realidade de uma oficina de manutenções, que fazem manutenção de aeronaves no Brasil, você sabe que o trabalho é muito complexo e que não é definitivamente um conto de fadas. A gente ficou muito tempo entendendo essa realidade e, como você, a gente também sabe de todos os problemas que existem e de como é realmente difícil gerenciar uma oficina de manutenção de aeronaves no Brasil. Se sua oficina tivesse apenas que se preocupar e fazer as tarefas de manutenção, isso já não seria simples. E acontece que, como você sabe, além de executar a manutenção, a oficina precisa coordenar todas as outras atividades atreladas. A gente está falando em fazer tarefas do CTM, cuidar da parte comercial, elaborar orçamentos, cobrar do cliente, fazer controle do seu estoque ferramental, planejar paradas de manutenção, controlar seus mecânicos, sua equipe técnica. Você sabe, é muita coisa que você tem que fazer. E isso não é tudo. Além de todas essas informações que você precisa controlar e gerenciar, você ainda tem que cumprir com as exigências da ANAC. São muitas pessoas envolvidas, muitas áreas, especialidades distintas, e a chance de haver um ruído nessa comunicação é muito grande. E você sabe que esses ruídos acontecem. O grande problema é que não existe uma integração entre as pessoas e as informações. Por exemplo, o comercial não entende do CTM, o CTM não sabe do planejamento, o financeiro não se comunica com o estoque, e por aí vai. Você pode não ter parado para pensar nisso, mas eu te garanto que com essa falta de integração e os problemas de comunicação, a sua oficina perde dinheiro. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar é de uma oficina que a gente estudou por muito tempo e que gastava mais tempo fazendo as tarefas de CTM e as tarefas de preparação da documentação para liberação de uma aeronave, por exemplo, formulário segue-voo, etiquetas de caderneta, RIAN, FIAN, DIAN. Tudo isso a oficina gastava mais tempo para elaborar do que efetivamente fazendo a manutenção da aeronave. Você já deve ter ouvido falar também de problemas e gargalos que existem na realidade de uma oficina de manutenção. E esses gargalos, mesmo quando eles parecem triviais, eles acontecem. Por exemplo, o pessoal do CTM que não entendeu a letra do mecânico num documento que precisava ser emitido, o pessoal do comercial que esqueceu de incluir uma tarefa de manutenção no orçamento, sei lá, porque não recebeu a demanda do pessoal do CTM, uma peça que deixou de ser solicitada, porque o controle de estoque estava errôneo, estava incompleto, estava faltando, e muitas outras coisas. Tudo isso você pode ter certeza, custa caro para você e custa dinheiro para a sua oficina. Eu comecei esse vídeo fazendo uma pergunta para você e te provocando a pensar. Eu te pedi para imaginar que fosse possível automatizar a sua oficina, que fosse possível fazer com que a sua oficina pensasse exclusivamente em manutenção. E se eu te dissesse agora que existe uma ferramenta que torna tudo isso possível? Se eu te dissesse ainda que essa ferramenta pode ser utilizada por qualquer oficina, independentemente do tamanho e do porte que ela tenha, você acreditaria? Eu estou te perguntando isso porque antes de conhecer o AeroBlus e ver os resultados que ele gerou em várias oficinas que a gente já fez a implementação, se alguém me fizesse essa mesma pergunta, eu também não acreditaria. O que o AeroBlus conseguiu fazer nas oficinas em que ele está rodando, em que ele está sendo de fato utilizado, é simplesmente revolucionário. Os depoimentos de pessoas de diversos setores de todas essas oficinas é a maior prova de que é possível mudar a realidade de uma oficina de manutenção de aeronaves no Brasil. É possível criar automatismos, facilidades que vão fazer você e a sua oficina ser muito mais eficiente, cativar os seus clientes, tornar a sua equipe muito mais produtiva e, no final, você pode ter certeza, vai fazer você ganhar mais dinheiro. Agora, um exemplo legal que a gente gosta de mostrar é o do Olavo, que é gerente de manutenção da ADS Latin. Olha o que ele tem para falar sobre o AeroBlus. O AeroBlus ele passou para a gente
uma certa tranquilidade no CTM, né, que a gente faz o controle de todas as aeronaves que são nosso cliente aqui, e a praticidade na resposta quando o cliente pede um mapa atualizado, pede um feedback de vencimentos. Então trouxe uma agilidade muito grande para o nosso dia a dia no trabalho e a resposta para o cliente. Então, era bem mais massivo, né? Porque tinha que ter várias planilhas, tinha que ter vários sistemas, vários tipos de gerenciamento, mais pessoas eram envolvidas, né, nesse tipo de serviço. Hoje, uma ou duas pessoas faz todo o gerenciamento da parte de controle técnico de manutenção. Ficou muito mais fácil essa parte de orçamento, porque hoje se aparece um cliente aqui com um modelo de aeronave que eu já fiz o trabalho nela e com um serviço semelhante, eu consigo agilizar no orçamento, porque quando é manutenção programada, eu consigo já prever as substituições obrigatórias, consigo prever quanto homens-horas eu gasto, e isso tudo no sistema Aeroblues já me dá resposta quando já tem um serviço parecido. Aumentou bastante a proximidade do cliente, né, o sistema, porque eu consigo, tudo que eu estou fazendo em tempo real praticamente, eu posso mandar e-mail para ele, posso atualizá-lo do que está acontecendo, ele tem acesso à minha oficina, eu posso mandar meu mapa de ferramentas para ele. Então, numa auditoria de um cliente, pelo sistema, eu consigo transmitir tudo isso para ele. Hoje, todo o meu manual de qualidade e manual de operação de oficina está dentro do Aeroblues, todo. Numa vistoria da ANAC ou numa auditoria de um cliente, eu consigo só com o Aeroblues mostrar atualização de mapa de manutenção, verificação de ferramentas especiais, verificação de ferramenta calibrável, orçamentos, execução, controle de aeronave. Então, só com o sistema Aeroblues eu consigo fazer toda essa parte de qualidade que é cobrada pela ANAC. Então, é muito gratificante quando a gente escuta esse e outros depoimentos. É muito gratificante saber que o Aeroblues conseguiu melhorar de fato a dinâmica das oficinas, o convívio entre setores diferentes e como ele fez as oficinas serem muito mais produtivas e eficientes. Eu vou começar agora falando sobre os benefícios que a sua oficina vai ter em relação ao CTM. Vamos começar por aí. Em relação ao CTM, com o Aeroblues, a sua oficina vai gastar muito menos tempo com essas atividades de CTM. E o seu CTM vai ser muito mais preciso. Você vai ter, por exemplo, fidelidade a todas as publicações técnicas, exatamente como elas acontecem e são descritas pelos fabricantes. Por exemplo, esquece mica. Com o Aeroblues, a gente não trata das tarefas de manutenção com micas. Você pode esquecer aqueles problemas que certamente você já teve utilizando planilhas de Excel para prever os planos de manutenção das aeronaves. Por exemplo, aqueles problemas de uma planilha de Excel que ninguém sabe quem deletou uma linha que é super importante, você não vai ter mais. Com o Aeroblues, os erros são minimizados e as manutenções são padronizadas. E talvez a melhor informação. A emissão dos documentos exigidos pela ANAC é feito de forma automática. Um dos grandes benefícios do sistema é que ele é totalmente integrado à ANAC. E eu vou te explicar o que isso quer dizer. Por exemplo, todas as informações que estão dentro do sistema e que podem ter alguma vinculação com a ANAC, o sistema puxa isso automaticamente e consegue fazer com que você mande para a ANAC também as informações obrigatórias de forma mais automática. Por exemplo, relatórios trimestrais, movimento de oficina, lista de ferramentas do seu pessoal, tudo isso fica muito mais fácil e muito mais rápido. Além disso, todas as aeronaves que estão lançadas dentro do sistema Aeroblues, essas aeronaves têm as informações pegas automaticamente pelo RAB. Então, se a aeronave está dentro do Aeroblues e acontece algum problema de aeronavegabilidade, por exemplo, a informação que aparece no RAB aparece automaticamente para você dentro do Aeroblues. Então, essa interface é sensacional. Ou seja, sempre você vai saber com antecedência o que está acontecendo com a sua aeronave em tempo real. Outra coisa, o seu pessoal técnico que tem a carteira da ANAC e que esteja lançado dentro do Aeroblues, você vai conseguir controlar de forma automática, integrada com a ANAC,
as informações a respeito das licenças, habilitações, vencimentos. Isso vai permitir com que você faça e fale para os seus mecânicos, com a antecedência que você desejar, sobre o vencimento dessas carteiras deles. É muito legal isso, né? O sistema está completamente integrado e puxando informações da ANAC. Agora eu vou te falar sobre planejamento. E tem uma frase que eu gosto de falar, que muita gente que trabalha com aviação já sabe sobre ela, que é a verdade que acreditam que é impossível prever e planejar paradas de manutenção da aeronave. Dizem que, e realmente isso parece uma tarefa impossível, né? Você conseguir prever a entrada de uma aeronave, e mais ainda, a data de saída de uma aeronave da sua oficina, considerando que várias variáveis estão envolvidas nessa equação. Então, quando você não tem, de fato, integração de informações, essa tarefa realmente fica muito próxima da impossível. Só que, com o AeroBlue, o que a gente verificou é surpreendente. Como todo o sistema é integrado, e que como ele vai se tornando inteligente à medida que você vai utilizando ele, e eu vou te explicar por quê. Ele pega informações estatísticas da sua realidade. Então, ao longo do tempo e da utilização, o sistema vai prevendo mais as coisas e vai se tornando inteligente para a sua realidade. E com isso, quando tudo isso é integrado, você consegue prever efetivamente a data de entrada da oficina na aeronave, a data de duração daquela manutenção e a data que você provavelmente vai liberar aquela aeronave para retornar ao serviço. Além disso, você consegue prever também demandas de peças. E você vai saber se vai ter espaço ou não no seu hangar quando você tiver que realizar a manutenção de uma aeronave. Agora vamos falar para você os benefícios para o seu setor comercial e para a sua equipe de vendas. É muito comum que as pessoas responsáveis pela parte comercial não tenham muita familiaridade com o CTM e conhecimentos para isso. Isso é até esperado, porque normalmente as pessoas que cuidam da parte comercial têm uma pegada mais comercial e têm aptidão para aquilo, e não necessariamente conhecem do CTM. Isso até é interessante que aconteça. Agora, nesse cenário, para que o seu comercial consiga fazer de fato um orçamento preciso, correto, ele fica dependendo do seu CTM. E você sabe, sempre que existe uma dependência entre setores, a chance de ter incorreção de informações é muito maior. E além disso, o processo fica mais travado. Agora, com o AeroBlue, como todas as informações estão dentro do sistema e de forma integrada, com o seu comercial não vai mais precisar fazer interface com o seu CTM, seu pessoal de CTM, porque ele vai ter na frente dele exatamente todas as manutenções que precisam ser orçadas, todas as tarefas que estão vencidas ou vencendo, as demandas de peças, o seu orçamento vai sair muito mais fácil, muito mais rápido, e o seu comercial não vai precisar perguntar nada para o seu CTM. Isso vai garantir para você qualidade e eficiência. Outro ponto em relação ao comercial, e para falar desse ponto, eu vou te fazer uma pergunta. É você que chega até o seu cliente ou é o seu cliente que chega até você? Parece uma pergunta trivial, né? E, normalmente, em quase todos os outros setores da economia, de vendas, a empresa normalmente quer chegar até o cliente e não fica muito reativa, ela fica mais ativa. E para a realidade das oficinas de manutenção, a gente sabe que não acontece isso. É bem provável que você espere o seu cliente chegar até você. Com AeroBlue, essa realidade vai mudar. Você vai ter uma ação muito mais ativa. Você vai saber com antecedência sobre o vencimento das tarefas de manutenção e sobre a necessidade de realização de uma parada das aeronaves do seu cliente. Então é você que vai chegar até ele. Você não vai precisar esperar ele chegar até você. Agora um outro ponto, e que isso depende muito do tamanho da sua oficina. E a gente sabe que quanto maior a oficina, maior é a sua dificuldade de conhecer efetivamente seu pessoal técnico. Saber como que esse pessoal trabalha e entender a melhor forma de fazer o seu pessoal trabalhar. Com o AeroBlue, você vai ter na ponta da sua mão, na frente de você, em tempo real, todas as informações necessárias para você conhecer a sua equipe. Você vai saber se a sua equipe está mais ou menos eficiente, vai poder comparar as horas que você está orçando com as horas que você efetivamente está gastando para fazer manutenção, vai ter relatórios personalizados com tempo trabalhado, tempo ocioso, vai saber tudo sobre o seu corpo técnico. Além de, como eu já disse, você vai poder controlar a carteira de todo mundo, as licenças, habilitações, você vai conhecer a sua equipe. E quando você conhece a sua equipe, você consegue fazer com que ela fique muito mais eficiente. E o AeroBlue vai dar para cada um dos seus mecânicos todas as informações e ferramentas necessárias para eles executarem as manutenções, que é de fato o que dá dinheiro para você e o que dá dinheiro para sua oficina. O seu mecânico vai ter na palma da mão dele tudo o que ele precisa para realizar uma tarefa.
seja as informações sobre as peças que ele vai ter que utilizar, sobre as páginas das publicações, vai poder ver as publicações efetivamente, para realizar a tarefa, ver ferramental, solicitar peça, anotar manutenções em progresso, apontar as horas, o sistema vai fazer tudo para você. Em relação ao ferramental, além de controlar a calibração das ferramentas, que tem calibração com vencimento, você vai poder saber também onde que as ferramentas estão localizadas, vai controlar os fluxos de empréstimo, de um mecânico pedir a ferramenta para a ferramentaria ao realizar uma tarefa. Ele vai organizar a vida da sua oficina. Em relação ao seu estoque, aí cabe falar uma coisa que também parece trivial. Usar um sistema para controlar um estoque é de fato muito simples. Inclusive existem inúmeros sistemas que fazem controle de estoque. Agora, controlar um estoque de forma integrada às manutenções, integrada às publicações, integrada à utilização da sua mão de obra, dos seus mecânicos, e fazer tudo isso de forma inteligente e prevendo, é muito complicado. E é isso que o Aeroblues vai fazer para você. A gente não simplesmente controla um estoque, mas a gente controla o estoque de forma inteligente. Por exemplo, você vai conseguir prever a demanda por um determinado tipo de peça, mesmo que ela não seja uma peça de troca obrigatória. Porque, como eu disse, o sistema vai ficando inteligente à medida que ele vai sendo utilizado. Então, uma tarefa de manutenção que, em um grande percentual de vezes, demandou a troca por uma peça que não era troca obrigatória, o sistema vai passar a prever para você, porque ele já sabe a sua realidade, já sabe as suas estatísticas. A outra coisa, o sistema ele é integrável a diversos outros sistemas ERPs, ou seja, se você já utiliza um software ERP para fazer o gerenciamento fiscal, tributário, financeiro da sua oficina, a gente consegue fazer essa integração para que você não perca nada. Bom, agora que eu já te falei tudo que o sistema faz, provavelmente a pergunta que deve estar na sua cabeça é: qual o custo do Aeroblues? O custo do Aeroblues é zero. E eu vou te explicar por que, na minha opinião, esse custo é zero. Porque eu acho praticamente impossível que com o investimento que você precisa fazer para ter o Aeroblues sendo usado pela sua oficina, é praticamente impossível você sair perdendo com esse investimento. O nosso módulo principal, e que controla quase tudo isso que eu já te falei aqui, ele custa só R$ 1.500 por mês. É isso mesmo, é só esse valor. A gente cobra apenas esse valor de mensalidade e um valor de implementação. E o valor da implementação depende muito do tamanho da sua oficina, principalmente da quantidade de aeronaves e de modelos de aeronaves que você atende. E eu vou te explicar por que a gente cobra para fazer essa implementação. Durante a implementação, a nossa equipe vai lançar no sistema todas as informações de todas as tarefas, de todos os modelos e o histórico de todas as aeronaves que você faz manutenção. É muito trabalho. E a gente não quer que você tenha esse trabalho. É por isso que a nossa equipe vai fazer isso. Quando você começar a usar o sistema, vai estar tudo lá dentro. Você não vai precisar se preocupar com nada. Além disso, dessas informações sobre as aeronaves, sobre as tarefas de manutenção, a gente vai colocar lá dentro também as informações sobre o seu estoque, sobre as suas ferramentas, seu pessoal, tudo. Tudo vai estar lá dentro. O custo dessa implementação para a maioria das oficinas de pequeno porte é equivalente a uma mensalidade que a gente cobra antecipada. Ou seja, é muito barato também. A gente faz de tudo para que você esteja dentro do sistema. Bom, e com todas essas vantagens que o sistema vai proporcionar para você e para a sua oficina, certamente você vai ter uma economia muito maior do que o custo do Aeroblues. Além disso, outra coisa importante que eu preciso falar para você é que, como a gente acredita profundamente no sistema e na capacidade que ele tem de gerar valor e economia para a sua oficina e um aumento de produtividade, a gente vai te dar uma garantia incondicional de 60 dias. O que eu quero dizer com essa garantia incondicional de 60 dias? É o seguinte, se você quiser experimentar o Aeroblues para ver de fato se todas essas vantagens que eu estou te dizendo aqui vão ser aplicáveis à sua realidade, a gente deixa você utilizar o sistema por até 60 dias depois de implementado. A gente vai fazer a implementação, vai colocar tudo dentro do sistema, sua oficina vai começar a usar o sistema, nesse período você vai pagar pela implementação e pagar as mensalidades, mas se depois desses 60 dias você chegar para a gente e falar assim: não gostei do sistema, ele não resolveu o meu problema, não atendeu o que eu estava esperando, sei lá, o que você simplesmente não foi com a cara do sistema, não tem problema. A gente vai devolver todo o valor que você investiu até aquele momento. Eu estou falando sério, é tudo. Seja em relação à implementação, seja em relação às mensalidades que você vai pagar. A gente vai devolver cada centavo do que você pagou. Isso demonstra para você o tanto que a gente acredita no sistema e o tanto que ele vai fazer a realidade da sua oficina ser transformada para melhor. Em relação ao processo de implementação,
eu quero frisar isso aqui porque tem muitas oficinas que têm essa restrição. Pô, eu não vou querer fazer uma transição agora, eu já uso outro sistema. Eu não quero que a minha equipe tenha trabalho para fazer essa migração e implementar as coisas dentro do sistema. A gente vai fazer tudo para você. A nossa equipe de implementação é especialista nisso. E a gente tem um método que a gente já testou em várias oficinas e eu posso te garantir que esse método é o ideal. Vai fazer com que você, de fato, e que a sua equipe utilizem o AeroBlus. E mesmo para aquelas situações que a gente sabe que existe, de um mecânico mais antigo, que já tem algumas restrições em relação a utilizar um sistema, com o nosso método, essas objeções vão ser eliminadas. E, de fato, a sua oficina vai rodar o AeroBlus e a sua equipe vai ficar unida para que esse sistema seja implementado. E são duas etapas onde a gente faz essa implementação. A primeira não é presencial. Vocês mandam para a gente todas as informações em relação à sua oficina, a gente faz uma implementação aqui no nosso escritório, com a nossa equipe. A partir desse momento, onde todas as informações já vão estar lançadas, a gente parte para uma nova etapa do processo. Então, como eu te falei, esse processo de implementação não vai durar mais do que 30 dias. Então tem essa etapa inicial que a gente faz aqui dentro, e a segunda etapa, a gente vai até a sua oficina. A gente manda a nossa equipe de implementação para ir lá, para reunir toda a sua equipe, seja de comercial, seja do estoque, da ferramentaria, seus mecânicos, e a gente tem a melhor estratégia para mobilizar todo mundo, para fazer com que as pessoas de fato utilizem o sistema. Você pode ter certeza que isso vai acontecer, porque é transformador. E as pessoas vão ter muita familiaridade em utilizar o sistema é amigável e no final todo mundo tem um objetivo só, que é fazer a sua oficina, trabalhar melhor, trabalhar de forma eficiente, economizar dinheiro e ser mais lucrativo. E por fim, eu queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui e te dizer que se você quer que a sua oficina seja muito mais eficiente, que ela gaste muito menos tempo e dinheiro, que seus clientes sejam muito mais bem atendidos e que a ANAC definitivamente deixe de ser uma preocupação para você, é só você fazer o seguinte, clicar no botão abaixo, preencher as informações com o seu nome, o nome da sua oficina, o seu e-mail, o telefone, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você. É isso aí que eu queria falar, muito obrigado. E a gente fica esperando, você clicar aqui para ver essa transformação acontecer na sua oficina também.